Boa noite, Igreja do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Pai por estarmos juntos mais esta noite em culto, meus irmãos, para clamarmos, aprendermos da palavra do Senhor em conjunto, como igreja. Glorificado nosso Deus por estes momentos maravilhosos na presença do nosso Pai. Vamos orar, meus irmãos, oração inicial. Bendito o teu nome, Senhor, por esta noite glorificamos o teu nome pela tua grandeza, pela tua soberania, pela tua graça, porque o Senhor nos concede mais essa oportunidade. Louvamos o teu nome pelos nossos irmãos que estão conosco, igreja comprada no sangue de Jesus. Bendito seja o Senhor pelos méritos de Cristo, que nos dá o entendimento de que devemos nos congregar para te exaltar, aprender do Senhor, te clamar, buscar a tua presença, entregar no teu altar nossas dores, angústias. Nós te bendizemos e te invocamos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, vamos fazer uma leitura inicial em Zacarias. Zacarias, capítulo 7, de 8 a 14. Zacarias, capítulo 7, de 8 a 14. Abra sua Bíblia neste texto, que nos diz assim: A palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: Assim falara o Senhor dos Exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei, e eles não me ouviram. Eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os como com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Temos aí um texto que nos diz que a desobediência do povo foi a causa do cativeiro. E temos aí, irmãos, o entendimento de Deus dos períodos de oração, e o Senhor não ouvia, porque Deus falava e eles não atendiam. Então, quando eles falavam, o Senhor também não atendia. Nesse primeiro texto, o grande Deus, o Senhor dos Exércitos, nos ensinando que tenhamos corações obedientes, para que os nossos momentos de oração, de intercessão, sejam contemplados diante do Senhor pelos méritos de Cristo. E neste momento, irmãos, vamos fazer isto: clamar a Deus que nos perdoe, que nos ajude, interceder pelos enfermos, pelos desesperados. Quantos desesperados, angustiados, quantos aflitos, irmãos, nos nossos lares, na nossa roda de amigos. Vamos interceder e clamar. O Senhor é poderoso. Ele é o Senhor dos Exércitos para restaurar, para abrir portas, para salvar, renovar, restituir. Oremos silenciosamente, depois estarei orando junto com os meus irmãos. Vamos orar.
Deus grandioso e poderoso, nós te exaltamos neste momento de intercessão. Bendizemos o teu nome porque o Senhor tem feito milagres, o Senhor tem operado maravilhas nas nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas. Quantos milagres, quantas ações do Senhor em prol das nossas vidas, ó Senhor, dos nossos lares. Bendito seja o Senhor que tem nos atendido e tem feito por nós muito mais do que temos pedido, pensado pelo teu eterno poder que em nós opera. Glorificado seja o teu nome. Deus de Israel, Senhor Todo-Poderoso, perdoa os nossos pecados, sara-nos a alma, Senhor, das transgressões, da desobediência, como vemos neste texto. Ajuda-nos no caminho da obediência. Deus de poder, Tu és soberano para entender as situações de enfermidade. Quantos irmãos passando pelas dores da alma, do corpo, de órgãos. Ó Deus, problemas de locomoção, problemas, ó Deus, nos neurônios, nas células, quantas dificuldades, problemas do coração. Cura, Senhor, restaura. Quantos internados, quantos sendo tratados em casa, quantos idosos com as doenças da idade. Sê propício, Pai de misericórdias. Também aqueles que precisam de restauração do lar, da família. Alcança os que estão longe das tuas veredas, jovens, pessoas, famílias, muitas vezes distantes dos teus caminhos. Toca nos corações, Deus de grandeza. Teu Espírito é Espírito que convence. Ó Pai de grandeza, Deus de graça. Tenha misericórdia dos que estão desempregados. Abra as portas, ó Deus. Conceda trabalho ao teu povo, os que precisam da restauração financeira, os que precisam de entendimento, sabedoria, conhecimento, para os desafios, ó Deus, da vida, na concorrência, nas entrevistas, nas provas, nos estudos. Sê propício. Dê ao povo a unção do teu Espírito, a luz do Senhor em todos os nossos caminhos, pois sem ti nós nada podemos fazer. Nós te glorificamos, te exaltamos e te bendizemos, entregamos todos os pedidos dos nossos irmãos da tua igreja, neste momento no teu altar. Nos responda, Senhor. Tu és poderoso. Nós te adoramos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler agora o segundo texto desta noite, que se encontra em Jeremias. Jeremias, capítulo 7. Jeremias 7, de 21 a 27. Jeremias 7, de 21 a 27. O texto nos diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes. Endurecestes a cerviz e fizeste pior do que vossos pais. Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Vamos ler também o 28. Dir-lhes-ás: Esta é a nação que não atende à voz do Senhor,
seu Deus, e não aceita a disciplina, já pereceu. A verdade foi eliminada da sua boca. Texto, irmãos, profético de Jeremias, que estudaremos nesta noite, uma parte deste texto. Vamos orar pedindo a unção, a orientação do Espírito, para que ele nos ilumine neste estudo da palavra do Senhor. Deus excelso, Pai eterno, louvamos o teu nome pela tua palavra, que é santa, é perfeita e conduz os nossos passos. Bendito seja o teu nome pelas tuas verdades. Nos ajude, Senhor, e nos ensine a caminharmos nas tuas veredas. Nós te adoramos, te exaltamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, temos este texto da palavra e vamos meditar nestas verdades. Sabemos, queridos, que todos nós buscamos o sucesso, o bem. Todos nós queremos a vitória. Ninguém em sã consciência busca a derrota. Você já viu alguém falar isso? Que gostaria da derrota ou do fracasso? Nós não queremos, não buscamos a derrota e o fracasso. Se você conversar com um maratonista, por exemplo, um atleta, ele não vai afirmar para você que quer chegar em último lugar. Você nunca ouvirá isso de um atleta. Se questionarmos, por exemplo, uma equipe de alpinistas, esta equipe dirá que quer chegar no ponto mais alto, quer ali aquele sucesso, alcançar aquele objetivo. Também podemos exemplificar através dos investidores. Os investidores, quando entrevistados, quando perguntados, eles dizem que buscam os melhores rendimentos, buscam atingir o topo, serem bem-sucedidos. Os países, por exemplo, eles lutam para sair de uma condição inferior, uma condição de inferioridade. Eles querem passar, por exemplo, de subdesenvolvidos para países desenvolvidos, querem a progressão nesse sentido, almejam alcançar a potência, essa posição de potência mundial. E, irmãos, nós também, você e eu, nós queremos a vitória, nós queremos o sucesso. Também almejamos crescer, procuramos o desenvolvimento. Não há problema nenhum nisso. É salutar essa boa intenção de desenvolvimento. Nós fazemos planos nesse sentido. Planos para os estudos, planos para os investimentos, planos para a vida financeira e tantos outros. Em síntese, nós queremos andar para frente e não para trás, em todas as áreas das nossas vidas. Nós não queremos andar para trás, mas para frente. Mas uma pergunta vem: e na vida espiritual, como estamos? Será que temos essa gana, esse desejo de andarmos para frente, de alcançarmos o sucesso? Também alimentamos este mesmo desejo na dimensão espiritual? Queremos crescer? Queremos desenvolver nossa condição nesta esfera? Ou isso nunca passa pela minha cabeça? Ou isso nunca passa pela sua cabeça? Apenas desejo crescer no sentido intelectual, por exemplo, ou no sentido da felicidade, ou no sentido financeiro. Sabe, irmãos, de repente, muito tempo não fazemos uma avaliação da nossa espiritualidade. Nós abandonamos esses projetos espirituais que em certos momentos das nossas vidas nós fizemos, de desenvolvermos, de potencializarmos momentos de oração, de leitura da palavra. Quem sabe a nossa espiritualidade não há nela o desenvolvimento que almejamos em outras áreas. E é interessante este versículo 24 que lemos aqui em Jeremias. O final deste versículo é muito intrigante. Ele diz:
andaram para trás e não para diante. Andaram para trás e não para diante. Eu gostaria de meditar esta noite com os meus irmãos sobre o tema: a minha vida espiritual está indo para trás ou para diante? A minha vida espiritual está indo para trás ou para diante? Vamos pensar. Vamos ver como a nossa vida espiritual anda para trás a partir do texto da palavra. E sabemos, irmãos, que pela palavra ela anda para trás mediante uma religiosidade falsa. Religiosidade falsa. Este é um dos perigos para o povo de Deus. Uma adoração aparente, mas não uma entrega incondicional. Estamos próximos dos rituais, dos sacrifícios, mas o nosso coração está longe do Senhor. Não há mal nenhum em ser frequentador das coisas de Deus, de participarmos da igreja. Até incentivamos isso, e a própria palavra incentiva a necessidade da congregação, de estarmos juntos. O perigo, irmãos, é nos acostumarmos às procissões, às idas à igreja, ritualizarmos essas ações e colocarmos esses rituais acima de tudo. É entrarmos sempre pelas portas do templo, mas permanecermos distantes do Deus do templo. Isso é perigoso. Se voltarmos para o início desse capítulo 7, nós vemos no versículo 2 que o Senhor fala ao profeta o seguinte: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Veja que interessante. Jeremias deveria se colocar no portão que levava ao átrio interior do templo. Jeremias se colocou no lugar central de adoração, para ali proclamar a falsidade do povo. Importante salientar, irmãos, que além de profeta, Jeremias era também sacerdote, e ele conhecia das coisas do templo e incentivava certamente essas práticas, mas interessante que o Senhor pede para que ele se coloque ali, na porta, anunciando então aquela religiosidade falsa. Irmãos, uma religiosidade falsa gera uma confiança falsa. Veja aí mesmo o versículo 4, que nos diz assim: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. A tríplice repetição 3 vezes enfatiza o grau de alienação do povo, o grau de alienação daquele povo. Uma hipocrisia expressa na confiança no templo, não no Deus do templo, mas uma religiosidade falsa gera também uma falsa segurança. No versículo 10, aí nós vemos o seguinte: e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Também gera uma falsa segurança. E o Senhor lança uma pergunta para aquele despertamento necessário do povo. E aí no versículo 9, ele inicia com a seguinte expressão: que é isso? Que é isso? É o Senhor perguntando ao povo: acorda, o que é isso? Furtais, matais, adulterais, praticais a idolatria. Está aí no versículo 9, todas essas acusações do Senhor. E Deus diz: depois vos encaminhais para a minha casa só para continuardes. Versículo 10, o final diz isso: só para continuardes a praticar estas abominações. Irmãos, isso não é bom, não é bom.
Lancemos fora o velho fermento. Nos diz o Novo Testamento, carta aos Coríntios. O fermento significava alguma influência corruptora. Lançai fora. É o que o autor aos Coríntios diz. Lançai fora esse velho fermento, essa religiosidade falsa, essa hipocrisia. Irmãos, uma religiosidade falsa nos faz andar para trás. Nos faz andar para trás na vida espiritual. Mas aprendemos também com este texto de Jeremias, neste capítulo 7, que andar para trás também é quando andamos nos nossos próprios conselhos e na dureza do nosso coração. Então nós vemos isso aí no versículo 24 mesmo do capítulo 7. Mas não deram ouvidos nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para diante. Na dureza do seu coração maligno. Irmãos, quando andamos nos próprios conselhos, nossos próprios conselhos, orgulho e arrogância, cuidado com seus próprios conselhos. Lembre-se que você não é dono da verdade. Pare de achar que o que você pensa é o que está certo. Não lute contra os perfeitos desígnios do Senhor. O caminho do Senhor é melhor. A palavra do Senhor é perfeita. Ela é uma palavra de sabedoria. Então, andar nos seus próprios conselhos é um perigo. Eclesiastes nos informa, Eclesiastes 6,10, que o homem não pode contender com quem é mais forte do que ele. Muitas vezes queremos contender com o Senhor através dos nossos próprios conselhos. Isso é andar para trás, irmãos. Isso é dureza de coração. E a dureza de coração também, ela é expressa num coração maligno, o que nos diz o texto. Pense nisso. Será que o meu coração é duro, é maligno? A malignidade vai tomando conta do coração. E ele vai endurecendo como um diamante. Paulatinamente ele vai endurecendo e perdendo a sensibilidade. Nós lemos no texto de Zacarias, naquele primeiro texto, o que nós lemos lá? O coração do povo se tornou duro como o diamante. Quem quer andar para trás na vida espiritual deve caminhar nos seus próprios conselhos e segundo a dureza do seu coração. Mas que não seja esse o nosso desejo, que o nosso desejo seja andar para frente, para adiante. E andar para frente, nós vamos ver agora, a partir desse texto, é dar ouvidos à voz de Deus e andar em seu caminho. Que linda essa abordagem que está aí no versículo 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Dar ouvidos à voz de Deus e andar em seu caminho. Isso é andar para frente, irmãos. Isso é caminhar para frente. Dar ouvidos à voz. E o Senhor diz: eu serei o vosso Deus. Que promessa maravilhosa! Quem você quer ter como seu Deus? O Deus verdadeiro, excelso e soberano? Então é preciso ouvir a voz, dar ouvido à voz desse Deus. O povo deveria deixar de confiar em palavras falsas. O versículo 4 que lemos no início desse capítulo nos diz: abandone as palavras falsas e depositar, irmãos, total confiança na voz do Senhor. Não sejamos como essa nação do versículo 28, que nos diz que é uma nação que não atende. Está aí no versículo 28. Não atende à voz do Senhor. Mas também é andar em todo o caminho em que ele nos ordena. Está aí no versículo 23. Se você é filho de Deus,
há um caminho para você seguir. Sim, e é o caminho melhor. Você está perdido, quem sabe sem rumo, mas como filhos de Deus nós temos um caminho seguro, uma vereda verdadeira. Não é um caminho espaçoso, não. Não é um caminho com muitas pessoas nele, mas é um caminho verdadeiro. É um caminho difícil, mas verdadeiro. O caminho que conduz à salvação, o caminho que conduz à vida. Mateus nos informa que são poucos os que acertam com esse caminho verdadeiro. Irmãos, andar para frente na vida espiritual é dar ouvidos à voz de Deus e andar em todo o seu caminho. O versículo 23 termina de uma maneira tão maravilhosa e ele nos diz: para que vos vá bem. Para que vos vá bem? Para que o bem venha sobre a sua vida. É preciso andar para frente ouvindo a voz de Deus e atendendo aos seus desejos, os desejos do Senhor. Mas é também, irmãos, emendar os caminhos e as obras. Veja comigo aí no capítulo 7, no início, o versículo 5. Que interessante este termo que nos diz: mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo. O povo andava errante, exilado e sob domínio de outros povos. Desejava ocupar a terra prometida, mas andava em círculos por causa da desobediência. Andava para trás, devido aos seus pecados. O versículo 6 nos informa que este povo oprimia os estrangeiros, o órfão e a viúva. Este povo derramava sangue inocente e andava após outros deuses, tendo o Deus verdadeiro. E a bênção da terra prometida somente viria após uma restauração deste povo desobediente. E esta restauração é representada aqui neste ponto pela palavra emendar. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras. Diante da misericórdia do Senhor, aquilo que foi rompido não precisava permanecer separado. Não precisava permanecer rompido. Por quê? Porque Deus reata através do arrependimento. Emendai. O que está arrebentado pode ser recuperado. O sangue de Cristo reata, o sangue de Cristo emenda, o sangue de Cristo conserta. A caminhada da vida espiritual é assim, irmãos, nós somos falhos, mas não precisamos permanecer caídos, rompidos, e através de uma atitude constante, em arrependimento, emendar a devoção a Deus, emendar os relacionamentos, emendar os votos que fizemos, emendar os compromissos. O que precisa ser emendado em sua vida, em minha vida? Então, irmãos, emendar os caminhos e as obras é andar para frente na vida espiritual diante do Senhor. Queridos irmãos, na conclusão deste breve estudo da palavra do Senhor, nós vimos e é preciso que nós estejamos, a partir da palavra, meditando. Quem sabe você está andando para frente nas áreas da sua vida, diversas áreas, financeira, estudantil, nos seus investimentos. E eu também, mas como está a nossa vida espiritual, a sua e a minha? Lembre-se que ela não está estagnada. A nossa vida espiritual não está parada, o texto não afirma isso. Ou está indo para frente, ou está indo para trás. O versículo 24, o seu final, nos informa bem isto. E o profeta apontou ali a situação do povo. Devemos, irmãos, diante da palavra do Senhor, pensar. Devemos
tomar uma posição diante do Deus Todo-Poderoso e andarmos para frente e não para trás. Que o Senhor nos abençoe. Amém.